Graça e paz, irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esse culto, por algo tão especial que a gente acabou de ver aqui, os irmãos da terceira idade adorando ao Senhor de uma forma tão bela, né? Um coro tão colorido para a glória do Senhor. Os irmãos, eu não sei quantos sabem, mas nesse final de semana nós tivemos aqui um congresso da terceira idade. E como palestrante desse congresso, nós tivemos o pastor Samuel, que está aqui conosco, junto com a sua esposa, a irmã Roseli. Eu queria que a irmã, por favor, ficasse de pé. Amém. Irmã Suzeli, parceira de ministério do pastor Samuel. Ele é pastor, irmãos, na Igreja Batista Carioca. Terceira e quarta idade é o ministério que ele trabalha lá. Conferencista, pastor desses irmãos. E estará conosco agora nessa manhã. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos dá. E colocar diante do Senhor o nosso coração. Para que a tua palavra, Deus, toque em nossas vidas, nos ajude a perceber a perspectiva que o Senhor tem para nós, na terceira idade, quarta idade, seja qual for a etapa da nossa vida, Senhor. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua falando a cada geração. E que o Senhor nos ensine, Pai, a partir da vida do pastor Samuel nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom dia, irmãos. É um grande privilégio estar com os irmãos nessa semana, participando deste brilhante congresso da terceira idade, tão bem organizado e dirigido pela irmã Geralda, pastor Evaldo. Também agradeço ao irmão Modesto, esses dois irmãos que me ajudaram no transporte. Irmã Geralda, que desde o início do ano tem contato comigo para reservar essa data, que é uma data muito cobiçada por todos, setembro e outubro, mas ela muito prudentemente trabalhou como aquelas noivas que ficaram na hora certa que o noivo passava e garantiu a data para ela. E nós agradecemos a todos que compareceram para aqui ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos falar neste momento sobre... Antes eu gostaria de dar uma palavra especial de parabéns a esses irmãos que nos brindaram com suas belas vozes. É um coro muito bem trabalhado, ele não está gritando, ele está louvando. Louvar não é gritar, louvar é adorar, é cantar. Então, é um coro que desce, sobe aos céus e também penetra os nossos corações. Parabéns à regente, pois nós sabemos o trabalho que dá para organizar, para preparar e apresentar um coro. Nós temos também o coro Alegria Carioca, que é o coro da terceira e quarta idade, do Ministério da Terceira e Quarta Idade da Igreja Batista Carioca. Ele já cantou na Catedral do Rio, onde o Papa esteve falando. Canta nas instituições de longa permanência, os asilos. Canta em comunidades, Favela da Mangueira, comunidades muito distantes, mas bem como as igrejas que nos convidam. E Deus tem nos abençoado, e nestes 9 anos é que esse coro tem crescendo. Nada vem sem trabalho. Nós temos que trabalhar para que haja... O nosso tema da semana é o quê? Frutificando em todo o tempo. Repitamos. Para que haja essa frutificação. A semente tem que ser lançada na terra. A semente, ela morre para nascer uma nova planta. Essa planta se desenvolve e novamente ela floresce e frutifica. E quando essa planta está madura, ela está apta para a colheita, para abençoar. O nosso tema dessa manhã é delicados prazeres da maturidade. A questão do prazer na terceira idade, muitos acham que o idoso ele não tem mais libido, não tem mais desejo, ele não, em nenhum sentido da vida dele, nem na parte profissional, nem social, nem sexual, de forma alguma, tudo já está acabado. Mas quando Lévi Strauss ele falava lá para Paris, na França, aquele grande antropólogo, ele seduzia toda aquela população, todos paravam ali diante dele para ouvi-lo, porque ele tinha aquela sedução, aquele conteúdo, aquela ternura a oferecer, aquela
população. Então, essa faixa tem sim os seus desejos, os seus prazeres e os seus alvos. É o que nos diz a palavra de Deus no Salmo. Na velhice, o quê? Mas não estou ouvindo bem. Todos, vamos repetir. Na velhice ainda serão o quê? Viçosos e repitamos todos juntos. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. A criancinha é bela, o jovem é belo, o adulto é já maduro, bonito, mas o idoso também é muito legal. Ele tem muito a oferecer. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus, Jeremias 31, 13b. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Ali nós temos o povo de Deus na Babilônia, no exílio da Babilônia. Ele foi castigado devido à sua desobediência, por não estar na presença do Senhor. E ele está ali já por muitos anos. Mas Deus determinou que ele estivesse ali frutificando, não revoltado. Nós vemos que Eva, mesmo tendo acontecido aquela grande tragédia na primeira família da terra, o irmão matando o irmão, ela não desanimou em seu coração. E quando nasceu o seu terceiro filho, ela glorificou a Deus. Ela não se afastou da presença do Senhor, embora ela fosse aquela que trouxe o pecado, induzindo Adão também ao pecado, mas ela voltou-se para o Senhor. E ela pôde glorificar a Deus quando nasceu o seu terceiro filho. E assim era do propósito do Senhor, que aquele povo ali procurasse trabalhar bem, porque se os seus patrões estivessem bem, eles também estariam bem e estariam se preparando para a sua próxima etapa, a volta à terra do nosso Deus, e encontrar a verdadeira esperança e propósito de suas vidas. Porque Jerusalém estava destruída, mas Deus amava o seu povo. E ali entra a misericórdia de Deus. Em Abraão nós vemos o amor do Senhor, retirando Abraão daquela terra e dando a Abraão, fazendo dele o pai das multidões. Mas agora aquele povo que Deus tão carinhosamente preparou, ele agora está ali acabado, destruído e escravo. Mas o Senhor quer usar aquelas dificuldades para discipliná-los e ensiná-los a obedecer e a frutificar bem, a servir bem. E foi exigido dos exilados grande fé em Deus, algo nunca experimentado por eles. Deus tem planos específicos, e na palavra de Deus vemos que ele fala: eu tenho para vocês planos de paz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não aceita pedaço, Deus quer toda a nossa alma, toda a nossa vida. Nós temos que frutificar em Jesus, que tem todos os frutos nele, e receber esses frutos através do Espírito Santo. Não termos só amor, ou só paz, ou só alegria, ou só longanimidade, mas nós temos que ter a santificação em todos os frutos, em todo esse fruto do Espírito. E Deus diz que restaurará a saúde, curará as chagas. E Jerusalém será reconstruída, ampliada e santificada. O que Deus tinha para eles era saúde, prosperidade, um rei ideal, uma comunhão com Ele, uma volta para o lar. Muitas vezes nós somos pessimistas, negativistas, desanimados, desesperados. O otimista inventa o avião, o pessimista inventa o paraquedas. É aquela pessoa que nós perguntamos: como vai você? Ela diz: estou com minha dor, meu joelho está assim. O fruto dela é somente a doença, é o desânimo, é a desculpa. Mas nós temos que procurar receber de Deus esse poder, o poder do Espírito Santo que foi derramado no coração dos seguidores de Jesus, para poder espalhar através do nosso tato, da nossa boca, dos nossos olhares, do nosso abraço, revelar o amor do Senhor Jesus Cristo. Era uma visão brilhante e gloriosa.
Deus os faria descansar, dar repouso, alegria após o exílio. Eles iriam regressar com lágrimas de arrependimento. E Jeremias apresentou para eles um concerto interno totalmente. Mas Jesus, ele tem para nós um concerto eterno. Falemos, concerto eterno, todos. Concerto eterno para as nossas vidas e o nosso ministério. Portanto, quais são esses delicados prazeres da maturidade? Onde eu posso e devo ter prazer? Qual deve ser o meu prazer? O meu prazer deve ser unicamente para glorificar o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas nós temos o exemplo de Barzilai. Barzilai, ele tinha 80 anos. E ele agora teve um grande privilégio em sua vida. Absalão decidiu matar o seu pai e tomar o seu reino, tomar o seu lugar na frente do povo de Israel. E ele avançou e seu pai se tornou um fugitivo, porque realmente Absalão e seus soldados iam matar a Davi. Mas ai daquele que se volta contra o ungido do Senhor. E Deus acolheu Davi ali no sítio de Manaim, onde o dono era Barzilai. Era um sítio bem escondido. E assim Deus nos esconde em seu coração de todos os males, como trouxe aquele povo para a sua terra, a terra prometida a Abraão e toda a sua descendência. Barzilai, ao chegar ali Davi, cansado, todos eles famintos, cansados, sedentos, e fugindo pelo deserto, fugindo daquele exército do seu filho Absalão. E ali Davi encontrou camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, mel, coalhada, ovelhas, queijo de gado. Tudo trouxeram a Davi, ao povo que com ele estava. E quando Absalão morreu, Davi chorou, só que ele chorou na hora errada. Ele tinha que ter chorado quando ele era menino, quando ele podia tê-los educado, seus filhos todos. Mas ele estava ocupado com o reino, com as suas mulheres, com várias coisas. E com isso seus filhos cresceram todos ao léu, se tornando, um matando, estrupando a irmã, outro matando o irmão, e esse agora querendo matar o pai, e finalmente morrendo por causa daquilo. Mas Barzilai acolheu. E nós vemos que o único serviço para Deus, seu povo de Barzilai, foi enquanto ele era um homem velho de 80 anos. Muitas vezes achamos que por sermos velhos ou velhas, que já demos tudo, falamos, fizemos tudo. Mas a Bíblia nos fala, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Ele acolheu em Manaim, salvou Davi e seus soldados da fúria de Absalão. Não era mais capaz de fazer tudo, mas fez o que podia, e Deus aproveitou os seus esforços. Temos que dar o nosso talento. Deus dá talentos a todos. Deus dá o dom a cada um dom específico. Um para profeta, outro para ensinar, outro para aconselhar. Mas os frutos são oferecidos a todos que se dispõem a se santificarem na presença e no poder do Espírito Santo de Deus. Viver é como andar de bicicleta, nos fala Albert Einstein. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. E se você para, você cai da bicicleta. Então você não pode parar. Paulo, o apóstolo, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é só esquecendo a depressão, a paranoia, a mania, a ansiedade, toda essa problemática, a inatividade, o desespero, a acomodação e estagnação. Mas eu prossigo pelo prêmio da vocação celestial, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não posso parar a bicicleta da minha vida, tem que continuar rodando. Noé se embebedou, ele parou, depois que fez o grande trabalho na arca. E pelos restos dos seus 350 anos de vida, não realizou mais nada de importante. Eli fracassou tanto como pai, quanto como profeta, vindo a morrer gordo, acabado e inativo. Salomão deixou para trás 1000 viúvas,
um reino dividido e uma nação aliviada em vê-lo partir. Freud, no seu livro Transitoriedade, ele fala da flor que dura apenas uma noite. Nós podemos ter dois olhares para essa flor. Podemos achar que ela não vale de nada, porque ela nasce no início da noite e morre antes do amanhecer. Para que eu vou botar em minha jarra essa flor, que se de noite todo mundo está dormindo, ninguém nem pode olhá-la direito, só vai vê-la um pouquinho antes de dormir, depois que tomar o seu banho e terminar de ver a sua televisão. Mas eu poderei ter um olhar diferente para ela, admirando-a na capacidade máxima, da sua beleza máxima, curtindo-a ao máximo. Esse deve ser a nossa visão do envelhecimento. Não um tempo de ficar parado, dormindo, esperando a morte chegar, mas um tempo de avivamento no Senhor, produzindo frutos em todo o tempo. O que Barzilai ganhou e perdeu por não ir com Davi? A concha ela se fecha em uma forma rígida. Davi chamou Barzilai para ir com ele viver em gratidão, viver para sempre com ele no palácio, que ele ia ajudá-lo, e ali dar uma nova perspectiva de vida a ele. Ele ia sustentá-lo. Falou, vem comigo. E ele foi, Barzilai desceu de Rogerium, passou com o rei até o Jordão, acompanhando até o outro lado. E ali ele voltou atrás. Ele não quis sair da sua zona de conforto, não quis avançar um pouco mais para a zona de esforço e teve medo de ir para a zona de risco e a zona de perigo. Achou que lá era muito diferente, aquele palácio, não sabia o que ia acontecer ali. O que Barzilai ganhou e perdeu? Talvez ele também foi como uma tartaruga, que ela, sempre que vê algum perigo, ela recolhe-se para dentro do casco. E muitas pessoas têm medo de tocar, de cantar, pensando que alguém vai lhes criticar, ou que alguém vai lhes fazer algo melhor. E se recolhem, bom, eu não me melindro, eu não me machuco, eu não vou me envolver naquilo, não quero envolvimento. E fica ali guardado, parado, na sua posição de zona de conforto. Prosseguiu Barzilai uma vida sossegada e feliz, consciente de que cumpriu o seu dever, pois foi muito útil ao rei e à sua tropa, mas permaneceria daí por diante sem novidades e desafios. Na corrente dialética da gerontologia, estuda-se a plasticidade. Essa maneira, essa capacidade que o idoso tem ainda de ser mexido, essa plasticidade. Ele é como aquela batata que na mão do Senhor, o Senhor faz um purê, ele ia moldando, amassando, até ficar pronto aquele maravilhoso purê. Então é preciso a mudança em novos conhecimentos, novos papéis e mecanismos de enfrentamento. Não ser uma terceira idade passiva, dominada, mas ser nem sujeita à paternidade, com a dependência aprendida, fazendo chantagens, fazendo manhas para obter alguma qualidade de vida, algum benefício, mas conquistar o seu protagonismo social, pela sua atividade, pelo seu valor, pelo seu preparo. Aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder a si mesmo. E aventurar-se no sentido mais elevado é precisamente tomar consciência de si próprio. A ONU, em 1980, ela lançou a Declaração do Milênio. E aí ela colocou 10 grandes problemas da humanidade: pobreza, ensino básico, relações de gênero, mortalidade infantil, AIDS, malária, meio ambiente. Relações de gênero, a questão de homem e mulher, a mulher na sociedade, que no Japão ela ganha da metade do salário, embora faça o mesmo trabalho do homem. Ainda é usado como muitos homens matam suas mulheres. No Brasil, a cada dia vemos que a mulher não faz o que ele quer, ele mata. E o meio ambiente e o desenvolvimento mundial sustentado. Mas desses 8 grandes problemas, a grande novidade é que não está mais aí colocada a velhice. Ela foi retirada da categoria de problemas. E agora ela é vista como, no ano de 1980, a partir dali,
como capacidade produtiva. Idosos sacerdotes, desempenhando novos papéis, contributivos do valor econômico, com aperfeiçoamento pessoal, colaborações, a geratividade, ofertar, cuidar, manter. Agora, com a Cidade Mundial do Idoso, a cidade, pela ONU, espalhando em todo o mundo as cidades protótipos, a cidade ativa do idoso, cidade modelo do idoso. E a palavra-chave é geratividade. Não é uma atividade assim frenética, de dançar, de andar, de correr e de fazer coisas absurdas, mas é ter uma vida normal, de acordo com a sua história de vida, com a sua capacidade, verificando quais são as suas reais possibilidades. Ninguém pode lhe colocar limitações, mas eu devo saber até onde eu posso ir, qual é o meu limite. Sinto aposentados, ao evitar o risco, arriscamos o que é mais importante na vida, alcançar o crescimento, nosso potencial e a verdadeira contribuição ao bem comum. Jimmy Carter, aquele presidente que perdeu a reeleição devido àquele país asiático que prendeu lá o prisioneiro até o final da eleição, já querendo prejudicar o presidente para que ele não ganhasse, porque o americano não admite ser um derrotado por nenhum país, ele acha que ele é o dono do mundo. E ali, como ele não conseguiu tirar o prisioneiro, eles derrotaram-no, mas dando o prisioneiro no dia seguinte, após o resultado das eleições. Mas Jimmy Carter, ele não ficou desanimado, parado, diante daquela grande tragédia, a maior humilhação que o norte-americano pode ter, é aquele presidente não ser reeleito. Mas ele dedicou-se ao Habitat, um grande projeto de recuperação em lugares que tiveram tragédias, maremotos, terremotos, catástrofes. O projeto Habitat, um projeto magnífico, e com isso ele recebeu, embora não sendo mais presidente, o Prêmio Nobel da Paz. E realiza ele é um sacerdote do Senhor, ele é o servo do Senhor em todo o mundo, produzindo frutos em todo o tempo, em todas as nações, onde quer que haja a necessidade. Ele fala que aposentados, capazes e experientes que levam a vida completamente inativa, equivale a uma biblioteca incendiada. Norman Vincent-Peale, ele nos diz: enfrente seus obstáculos, você descobrirá que eles não têm metade da força que você temia que tivessem. Sinto-me nascido em cada momento para a eterna novidade do mundo. Nós temos que nos reinventar, como falou o poeta Carlos Drummond de Andrade. Nunca está pronta a nossa edição, temos que sempre nos reinventar a cada momento. Quanto prazer eu posso ter em minha vida? Quanto prazer Deus pode ter em minha vida? Essa deve ser a nossa indagação. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Dê-me o seu coração. Deus quer o que você tem de melhor para Ele. Você não pode dar o resto a Jesus. Você tem que dar o melhor. Você tem que frutificar todos os frutos. Manter seus olhos nos caminhos do Senhor. Andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Efésios 1, 2, 3. Uma camada da população idosa está indo pelo caminho da indignidade, da pornografia dos computadores, traficando drogas, no crime. Nós estamos vendo uma parcela que está indo pelos caminhos da maldade, do mal, longe da presença do Senhor. Mas Deus quer, em Efésios 1, 2, 3... andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, sede santificados, frutificando, oferecendo-se no altar do Senhor. Mas Billy Graham nos fala que o Senhor honra aqueles que fazem tudo em seu nome, com respeito, gentileza e amor. Ele que já está com 94 anos, que não tem mais condições de percorrer os grandes estádios para falar do amor de Deus,
aquelas grandes multidões com milhares de conversões, mas ele não parou, enterrou o seu talento na velhice. Com uma grande equipe, ele fez esse livro, A Caminho da Casa do Pai, que é um best-seller mundial. Cada página nós vamos sendo nos enriquecidos. Ele fala do luto que ele ainda não venceu pela morte de sua filha Ruth e das grandes lutas que teve em sua família. Mas ele fala da honra que Deus nos dá quando fazemos a nossa obra no nome e com respeito, gentileza e amor. Senhor, transforma-me em boa terra, na qual a semente da tua palavra possa germinar, criar raízes, desenvolver e prosperar. Meu prazer está na lei do Senhor, para que eu possa prosperar, para que eu possa crescer, para que eu possa projetar essa grande obra que Deus tem para mim, está participando na criação do corpo de Cristo, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Nós temos que, conforme nos diz o Salmo 1, recitemos: meu prazer está na lei do Senhor. Todos, antes tem o seu... Pois, todos juntos, tem que ter, o exército tem que marchar direitinho, para ganhar a vitória. Todos, pois será... andando na luz da palavra do Senhor, cultivar disciplina no estudo da Bíblia. Não podemos ler a Bíblia só quando queremos. Nós temos que ler 3 capítulos por dia da semana e 5 aos domingos para conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Você tem que ter como alvo ler toda a palavra de Deus. Quando eu vejo ali a palavra de Deus, a atividade missionária de Paulo, o carinho dele por aqueles lares onde ele espalhava o amor de Cristo, é algo que nos toca e emociona. Temos que estudar assuntos relevantes para nos orientar e orientar os nossos filhos e netos. Ter expectativa e ouvir a voz de Deus. Não, esse papel não vale nada. O que vale é a voz de Deus nos falando, nos mostrando os atos, a vontade de Deus para nós e para a sua igreja e para toda a humanidade. Suplicar por sabedoria e entendimento em oração. Senhor, fala-me através da tua palavra. Senhor, aquece a minha alma com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor e com a tua sabedoria celestial. Obediência. O fruto é obediência, o fruto é visível na vida da pessoa. É florescente, vigoroso. Nós temos que dar se vem 200 novos crentes, mas aqui encontro meninos espirituais, em qualquer lugar, aqueles menininhos espirituais não poderão dar o crescimento àqueles novatos. Por quê? Porque eles não estão obedecendo a palavra do Senhor. É preciso obedecê-la para ter condições de mostrar através do próprio exemplo, não somente através da palavra falada. Confiar nas promessas divinas. A fé, a fidelidade, é um dos frutos do Espírito. Nós devemos cultivar a confiança em nosso Deus e na sua palavra. Memorizar a palavra de Deus no nosso coração. Senti-la, amá-la. Não apenas refletir como uma memorização. É importante memorizá-la, mas nós temos que deixar que ela entre no nosso coração, incorporando a palavra de Deus na nossa vida diária. E Jesus, olhando para Simão que estava diante da palavra viva de Deus, porque Jesus, ele é a palavra da verdade, ele é a palavra viva. E mesmo assim, Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão ficou entristecido com a pergunta de Jesus, por ele ter dito 3ª vez: amas-me? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus lhe disse:
apacenta as minhas ovelhas. Então é preciso apacentar as ovelhas do Senhor. Se aquela ovelhinha está distante, caída, lá, eu tenho que ir lá para apacentá-la, para buscá-la. E ali ela está caída. Para eu trazê-la ao meu ombro, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que me agachar para buscá-la e colocá-la no meu ombro. Muitas vezes nós deixamos a ovelha na minha igreja. Nós estávamos trabalhando com um casal que estava desanimado, decidido a abandonar. E uma irmã do nosso ministério falou: não, se quer ir, deixa que vá. Que vá de uma vez por todas. Não fica implorando para voltar, não. Deixa para lá. Mas nós não deixamos para lá. Nosso lema deve ser não perder, ganhar e não perder nenhuma ovelhinha. E agora essas duas ovelhas estão nos abençoando grandemente. Ela está cooperando com a sua capacidade, com o nosso coro, escolhendo aquelas belas músicas, ensaiando nos ensaios. Seu marido é o melhor tenor do nosso coro. E se a ovelhinha está ferida, se o soldado está ferido, não vamos dar um tiro para matá-lo, para que ele não dê mais nenhum trabalho. Mas o comandante deverá providenciar a cura, o restabelecimento daquele soldado ferido, para que ele seja reintegrado à tropa. E para amar, nós temos que nos lembrar do desamparo. A humanidade está desamparada, a humanidade está carente, a humanidade está desorientada. A criança, nos seus primeiros tempos de vida, veste-se de mãe, cria para si na fantasia um agasalho de carne, onde se refugia, como no útero, totalmente identificada com ela. Ela se agarra à mãe, o pai quer tomar da mãe, ela não sai de jeito nenhum. Ela agarra na mãe ali, não solta a mãe de forma alguma. A mãe no sono e no sonho que se recupera o paraíso perdido, porque ela estava acostumada lá dentro daquela maravilha, que é o útero. Agora vem para o mundo, então ela já começa a chorar. Esse mundo desconhecido, cheio de perigos e problemas. Mas o recém-nascido precisa ser cuidado, senão ele morre. O homem é o ser mais frágil que existe, o animal mais frágil que existe. Então a necessidade de ser amado e cuidado perpetua-se no ser humano até a sua morte. Nós sempre precisaremos ser amados. Nós não podemos viver sem ser amados. O amor é o maior poder. É preciso que nós compreendamos que a essência da igreja são pessoas. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Uma das razões da desordem da sociedade está no isolamento das pessoas. Um idoso isolado do seu meio torna-se perigoso, intolerante, de acordo com a Sociedade Portuguesa de Gerontologia. É preciso distinguir a diferença entre isolamento e solidão. A solidão nem sempre é ruim, porque nós podemos nos recolher para refletir, para tomar novas decisões, ficar um pouco mais sossegados, como Jesus levantava mais cedo e ia orar, preparar-se para a sua grande missão. Mas já o isolamento é o pior que existe, é uma palavra totalmente negativa na ciência da geriatria e gerontologia. O idoso não pode ficar isolado, afastado. Ele tem que vir e florescer e frutificar. Vamos falar o verbo florescer. Eu floresço. Repitam. Tu floresces. Ele floresce. Nós floresceremos. É preciso que venhamos. Avós, marido, mulher, filhos, precisam colocar diante de Deus compromissos. Precisamos gastar palavras mais bonitas uns com os outros. Não temos que ser aquelas muralhas, aqueles donos da verdade, que vê o outro ali como receptor apenas. Nós temos 2 ouvidos e uma boca para falar. Se o netinho quer ouvir, falar com a vovó deve se agachar para ouvir o netinho.
Quem sabe ele terá alguma coisa importante, embora para ela não seja, mas para ele é de suma importância, que vai marcar toda a sua vida, como marcou a vida de Obed, o trabalho de Noemi, aquela que pediu para ser chamada de Mara Amarga, porque achava que não tinha mais nada que prestasse em sua vida. Mas Deus lhe deu este ministério, esse sacerdócio, que foi cuidar e educar Obed, para ser o pai de Jessé, o avô de Davi, de cuja descendência viria o nosso Salvador Jesus Cristo. O que virá através do seu neto? O que virá através do seu filho? O que virá através do seu grupo do Ministério da Terceira Idade? A irmã Geralda, que tão curiosamente está trabalhando. O que vai acontecer através de todos esses irmãos, nas vidas dessas famílias? Quando se ganha um idoso, ganha-se toda uma família. É muita gente que vem para Cristo, é uma colheita abundante. Por isso temos que produzir em todo o tempo. Precisamos ter respeito uns pelos outros, demonstrar mais amor, respeito e companheirismo. São marcas de um relacionamento baseado no amor ao próximo. Agora, irmãos, pois permaneçam a fé, a esperança e porém, o maior destes ele é o principal fruto, é o primeiro. Depois do amor que vem a alegria, a paz, a mansidão, o autodomínio, a longanimidade, a benignidade. Se não houver amor, não há nada. E é preciso estar em Jesus. Sozinho você jamais terá nenhum desses frutos. Hitler era um homem muito capaz, um dos maiores gênios deste mundo. Mas ele não tinha amor, ele só tinha ódio. E o que ele fez foi matar milhares de judeus. E de botar esse mundo de cabeça para baixo. Mas quando ele se meteu a besta com os idosos, foi quando ele caiu. Idoso não é mole não, idoso tem muita força. Não podemos os prejudicar, porque são árvores profundas, com profundas raízes. E quem tentar arrancá-los é que será arrancado. Deus é que os plantou no viveiro, no seu viveiro. Ninguém poderá tirá-lo da casa do Senhor. Estão plantados como palmeiras resilientes. Fé, esperança acaba na eternidade. O amor não acaba nem na eternidade. Fé, esperança, amor. O maior deles é o amor. Porque Deus é amor. Deus é o quê, irmãos? Quem é que é amor? Então, o quê? O quê, irmãos? Deus é amor. A depressão é a realidade em vidas idosas. A cada ano, cerca de 13 milhões desenvolvem episódio depressivo. Antidepressivos são o segundo grupo de medicamentos mais vendidos. 20% dos deprimidos não recebem tratamento adequado. Eu tenho um aluno meu na Universidade da Terceira Idade, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que ele está com depressão, mas ele disse que a médica geriatra falou, mas eu não estou deprimido. Eu falei, mas o que o senhor está então? Se ela falou isso, me diga aí o que aconteceu lá para que ela lhe dissesse isso, eu preciso saber. Não basta o senhor me dizer que o senhor não está deprimido, que ela lhe chamou de deprimido, o senhor tem que conversar comigo. Ah, não sou eu, é o que está ao meu redor. Porque meu filho separou-se da minha nora, que ela queria muito consumista, um padrão de vida muito elevado. Agora o meu netinho vem toda semana dormir conosco e depois de manhã tem que se levar ao colégio e transtorna toda a nossa vida por causa disso. A minha mãe, com 94 anos, muito lúcida, se recusou a receber o tratamento. E a minha tia, com 86, também não quer ser tratada. Não sou eu, é o que está ao meu redor. Então ele não aceita, ele não reconhece a seu próprio problema. Ele está paranoico. O problema é o outro. Alguém está lhe prejudicando. Além de estar deprimido, ele está paranoico. Só que eu não posso falar isso. Não posso criticá-lo em nenhum momento, irmão, mas tenho que acolhê-lo, protegê-lo e ajudá-lo a ele mesmo se conscientizar. No momento que ele chegar àquele ponto que ele está verdadeiramente, ele pode alçar voo e encontrar sua liberdade.
2 vezes mais frequente em mulheres a depressão. 1/4 de todos os suicídios são cometidos por idosos. Como grupo, são os de maior risco suicidário. Na minha igreja, o dia que nós íamos fazer a caravana missionária nas instituições de longa permanência, nós mandamos a carta mensal para todos os componentes do Ministério da Terceira e Quarta Idade, todos os visitantes, qualquer casa que nós cheguemos, aquele endereço vem para nós. Nunca mais nós deixamos de mandar algo para aquele endereço, de fazer uma oração, porque as orações são incensos. Esses incensos sobem em todo o mundo. Quando aqui é noite, o outro lado do mundo está orando. Esse incenso sobe, os anjos carregam para o depósito celestial. Ali ficam guardados por muitos e muitos anos. Algumas são respondidas imediatamente. A igreja dos Morávios, ela orou durante 100 anos para receber a solução que esperava. Então nós temos que realmente orar e estar levando a Deus a nossa súplica por todos aqueles que nos cercam. O rompimento de laços pessoais, solidão, interações conflituosas são as maiores fontes de estresse, enquanto relações sociais animadoras e próximas são fontes vitais de força emocional. Aquele que está na ativa, ele vai ser beneficiado também em sua saúde. Mas ser crente ativo, diz que o crente ativo é aquele que vem. Vir é muito importante, mas ser crente não é só vir, não. Ser crente é frutificar. O mundo tem que frutificar, receber os nossos frutos, fora das nossas 4 paredes. Mas nós temos que rir, temos que sorrir. O coração alegre formoseia o rosto. O coração deprimido quebra os ossos, seca os ossos. E quando nós rimos, todos os nossos músculos... Vamos dar uma risada todos juntos. Ha, 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 todos. Então nós trabalhamos. É uma coisa maravilhosa o riso. O humor também tem o seu papel importantíssimo no enfrentamento das dificuldades. Se nós vamos a alguém que já dá um sorriso para nós, é uma coisa maravilhosa. De manhã, bom dia, como vai? Então você já recebe aquela luz maravilhosa para você viver aquele bom dia. Mas você lê de manhã, bom dia, não sei, estou cansado. Então já fica pior. O riso cura e é a emoção necessária para que possamos sustentar até a fatalidade. Qual a diferença entre a dor e o sofrimento? Para a dor, nós daremos o remédio. Para o sofrimento, nós temos que trabalhar para descobrir a sua dimensão existencial, o seu sentido, a sua destinação e a sua significação. Então, nós temos um trabalho de frutificar com sofredores, com aquele que está com qualquer tipo de sofrimento. Para nada é impossível para Jesus. Jesus pode dar uma solução. Jesus é um bálsamo para pessoas de qualquer situação. Nada é tão problemático assim que não possa ser alcançado pela graça do Senhor. A vida como projeto. Aquele que vai frutificar em todo o tempo, ele deve ter a sua vida como um projeto. É preciso que cada um de nós compreenda as alegrias e os sofrimentos da maturidade, como processos que transcorrem num tempo mais propício para nós vivermos os nossos sonhos, com maior aproximação da realidade. Assim nós podemos alcançar uma dimensão mais ampliada e mais profunda da existência para a continuidade de realização de um projeto de vida possível. Isso aí eu ganhei da minha mentora na gerontologia, a doutora Lígia Pi, esse maravilhoso texto, aquela com o qual eu tenho o privilégio de trabalhar desde o ano de 2000. Mas nós temos que refletir essa questão da vida como projeto. Senão nós teremos o nosso projeto depressão, paranoia, mania. Mas nós temos que, a palavra de Deus nos fala que os velhos terão visões, eles terão sonhos, terão projetos. E em Juízes 5:31, temos um grande desafio. Mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força.
Você já sabe o que é o sol que se levanta na sua força? Quando o sol se levanta na sua força, ele muda tudo. Ele acaba com a noite. Ele vai fazer as plantas crescerem. Ele vai vir na nossa pele, na provitamina A, vai transformar em vitamina D, para fortalecer os nossos ossos. Ele vai clarear o mundo, todo mundo vai sair da cama, as crianças vão para o colégio, o pai vai para o trabalho, a mãe vai fazer o café, o trabalhador vai dirigir a sua empresa. Então a palavra de Deus nos diz que aquele que ama a Deus é como este sol. Então nós sermos testemunhas, é o legado que Jesus nos deu. Em Jerusalém, Samaria e até os fins da terra. Este é o projeto que Deus nos dá, mantendo funcionalidade, com trocas de vivência e conhecimentos, com possibilidade de adaptações, maximizando os ganhos e minimizando as perdas, trabalhando na integridade e não no desespero, na geratividade e não na estagnação, na santificação e na frutificação e não na negatividade. Caleb, quando recebeu o trabalho, a sua herança, como fruto da sua dedicação e obediência a Deus, ele falou: tal qual era a minha força, assim ainda é a minha força para trabalhar e para fazer o que Deus quer de mim. Ele recebeu como herança o Monte Hebrom. Qual é a tua herança? Qual é o teu Monte Hebrom? Pede a Deus: Senhor, dá-me um monte, para que eu possa ali louvar o teu santo nome. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Samuel. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse instante. E a partir de tudo isso aqui que Deus falou conosco, irmãos, essa manhã, tantas coisas Deus trouxe ao nosso coração. Quantos ensinos. Eu queria perguntar para você: o que você frutifica? Que fruto você dá? O pastor Samuel aqui citou o Salmo 1, e o Salmo 1, irmãos, nos atesta que para que sejamos árvores frutíferas, que as folhas não murcham, que dão fruto na estação apropriada, nós precisamos estar apegados à palavra de Deus, amando a palavra do Senhor, vivendo intimidade com o Senhor. Eu não me canso, irmãos, de pensar em meu coração, de experiência que tive com um missionário de idade já elevada. Enquanto numa reunião todos falavam sobre suas atividades, quando foi lhe passada a palavra, ele disse: eu agradeço a Deus por ter vivido tudo que passei no ministério, mas eu agradeço a Deus porque ainda posso, na minha manhã, contemplar a sua palavra e orar ao Deus da minha história. Isso nos ensina muito. A vida do pastor Samuel, dos nossos irmãos aqui da terceira idade, nos ensinam muito. Eles passaram, irmãos, por uma caminhada que muitos de nós aqui ainda não passou, mas permanecem firmes no Senhor, frutificando para o Senhor. A grande questão é: o que nós temos plantado hoje para sermos como eles daqui a alguns anos? O que você tem vivido? O que você tem plantado na sua casa, na sua geração, para as próximas gerações? O que você tem vivido? Coloque seu coração diante do Senhor nessa manhã. Deus falou contigo, amém? Eu creio que Deus falou conosco. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por uma palavra tão impactante em nossa vida. Uma palavra que nos mostra, Deus, o quanto a intimidade com o Senhor é determinante para o nosso presente, para o nosso futuro, para quem nós seremos, para o que nós colheremos mais à frente, Senhor. E nos ajuda, Pai, a entendermos isso com clareza em nosso coração. Como nós ouvimos aqui, Senhor Deus, que a nossa bicicleta não pare, mas pelo contrário, que o que a impulsione seja a nossa intimidade com o Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, Deus.
Irmãos de uma vida, de uma idade tão elevada, mas que ainda assim conseguem produzir, frutificar no teu reino e abençoar a vida da tua igreja, Senhor. Por isso nós queremos colocar a vida deles diante do teu altar, apresentar ao Senhor seus corações, Pai, para que a fé deles a cada dia seja firmada no Senhor, para que a vida física, a saúde deles a cada dia seja cuidada pelo Senhor, e que eles sejam luz e sal, Deus, nos seus lares, para os seus netos, filhos, para a vida do teu povo de forma geral, Senhor Deus. Que nós, como igreja do Senhor, também sejamos uma igreja que os acolha, que dê esse espaço para que eles mostrem o que o Senhor tem feito nas suas vidas. Que nós sejamos uma igreja que aprenda também com eles, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ver nesses irmãos uma referência para nós, de caminhada com o Senhor, de sabedoria, de intimidade com o Senhor, Deus. Louvado seja o teu nome por essa palavra. Muito obrigado pela vida do pastor Samuel, da irmã Roseli. Que o Senhor continue a abençoar o seu ministério. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Amém, irmãos. Eu queria chamar a irmã Geralda aqui. Vem também, irmão. Irmão Rimaci, irmã Geralda. Irmã Evaldo, perdão. Irmã Geralda é líder do Ministério de Preciosidade. Irmão Evaldo, vice-líder. Vão ter a palavra conosco aqui também. Obrigada, pastor. Meus irmãos, Kierkegaard, um filósofo e teólogo dinamarquês, ele nos diz o seguinte: que Deus tem feito grandiosas coisas para ele que ele não merece e que ele apenas está aguardando chegar o final da vida dele enquanto ele está trabalhando, mas chegar o final para que na eternidade ele possa estar somente adorando a Deus. E nós da Preciosidade, nós estamos com o coração totalmente agradecidos ao nosso Deus pela igreja que temos e que nós sabemos que é segundo o coração de Deus, pelos líderes também pastorais que nós temos, que também são segundo o coração de Deus, e pelos líderes ministeriais, que são também segundo o coração de Deus. E nós queremos também agradecer, pastor Samuel e a irmã Roseli, que nos trouxeram mensagens edificantes, grandiosas para as nossas vidas, e hoje também para toda a nossa igreja. As dinâmicas que foram feitas também aqui, não é? Foram grandiosos para nós. E nós tivemos aqui presentes também outras igrejas. Nós tivemos a segunda igreja de Catu aqui presente, que desde o ano passado eu havia falado sobre vocês. Nós tivemos Jerusalém aqui presente. Outras igrejas não vieram, mas tivemos também algumas congregações nossas também aqui presentes. E tenho certeza que foram momentos edificantes para as nossas vidas. Nós somos gratos a Deus por isso. Obrigada. Eu posso... Semana eu tive um problemazinho de alergia e fiquei um pouco rouco, né? Mas Deus tem abençoado assim mesmo. Eu posso dizer que eu fui ricamente abençoado nesse congresso. E acredito que todos os irmãos que participaram desse congresso também foram ricamente abençoados. Eu aprendi uma coisa aqui com o pastor Samuel que eu achei muito importante. É que o idoso que é ocioso e não trabalha, ele entra em depressão e, consequentemente, a morte. E eu tenho visitado, saio semanalmente para visitar idosos aqui, e é um dos quadros que eu mais encontro nessas visitas. Pessoas deprimidas, pessoas que pela sua baixa estima, né, pelo seu abandono às vezes, estão ali tristes e entram em depressão. Quando nós criamos aqui esse ministério, nós criamos com a finalidade de dar oportunidade aos irmãos de se sentirem amados, de se sentirem úteis também. Esse coral aí prova efetivamente isso, de que os irmãos na terceira idade ainda, com 60, 70, até de 80 anos, ainda têm condições de cantar lindo
ainda têm condições de aprender as coisas. E eles não são inúteis. Foi uma das coisas que nós aprendemos também, que o idoso não é inútil. Eu agradeço muito a Deus, por Deus ter trazido esta bênção que foi esse pastor aqui. Foi esse pastor aqui para nos conduzir durante essa semana. E foi uma bênção. Eu fico grato a Deus e grato também ao irmão, muito grato ao irmão, pelo que foi feito aqui durante esta semana. Amém? Amém, irmãos, que nós cheguemos a essa idade com essa vitalidade, com esse envolvimento no reino do Senhor. Amém? Vão em paz, em nome do Senhor Jesus, até o culto das 17, 19 horas.